amiga, meu amigo, para o criador de conteúdo, se você for depender só da publicidade, não dá. Então, minha amiga, meu amigo, eu peço a você que apoie o Blog da Cidadania se puder, se você tiver recurso. Só peço a você que tenha paciência com esses minutinhos. Eu tenho que deixar o vídeo aqui para que as pessoas que vão chegando, que não conhecem o canal, vejam este vídeo. Se você já viu, pula o código Pix, o QR Code, aqui na tela. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de maio de 2025. São 8 horas da manhã. Senhoras e senhores, ontem a Câmara dos Deputados, enquanto a manifestação bolsonarista esvaziada ocorria do lado de fora, pedindo justamente essa medida da Câmara, da Casa dos Representantes, a Câmara aprovava um projeto que se baseia no artigo 53 da Constituição Federal, que permite àquela Casa Legislativa paralisar uma ação penal contra um deputado por crimes que ele tiver cometido durante o seu mandato. Mas esse artigo não permite que seja paralisado processo algum contra um deputado que foi cometido sobre um crime cometido antes do mandato. E é o caso de Alexandre Ramagem, que é o beneficiário dessa ação, em ao menos 3 dos 5 crimes que ele está respondendo no Supremo Tribunal Federal como participante do núcleo 1 da tentativa de golpe. O Alexandre Ramagem virou réu e, como a ação penal se basearia no réu que tem foro privilegiado preferencialmente, então a iniciativa da Câmara pretende anular todo o processo do golpe, porque um deputado federal tem imunidade parlamentar, então ninguém poderia ser julgado. Isso, obviamente, não funciona assim. O Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, avisou por escrito à Câmara dos Deputados de que não era possível aprovar isso e seria derrubado se fosse aprovado, e o Congresso desafiou e provocou o Supremo. Na verdade, a Câmara dos Deputados desafiou por uma maioria de 315 a 143 deputados, o que mostra a fragilidade da esquerda na Câmara dos Deputados, né? Coisa que muita gente não entende, principalmente a própria esquerda não entende essa fragilidade do governo Lula na Câmara dos Deputados. É uma maioria esmagadora que a direita tem na Câmara e também no Senado. E então fica realmente difícil resistir a esse tipo de atitude no governo, evidentemente, com a bancada do governo, que mostrou que tem apenas 143 deputados, inclusive com vários partidos da base do governo votando a favor dessa aberração. Seja como for, o ministro Cristiano Zanin enviou um ofício à Câmara dos Deputados, ao presidente Hugo Motta, e Hugo Motta vai tentar não pautar, ele está querendo pular fora disso. Mas a Câmara fez uma votação, o Motta tentou não pautar, mas a Câmara fez a votação, tinha uma maioria muito grande, os líderes pressionaram o Hugo Motta, e agora o que se pode fazer é esperar o Supremo. E o Supremo não refugou. Ontem mesmo o Supremo decidiu, por uma maioria de 9 votos a 2, informalmente, claro, que
essa aberração vai ser anulada, como dizia o ofício que o Zanin enviou para o Hugo Mota, dizendo que não era possível aprovar isso. E essa anulação vai se dar também de uma forma de reação à provocação da Câmara. Vai ser anulada no julgamento de Bolsonaro, que começa oficialmente a parte da instrução penal, porque até agora os julgamentos foram para tornar réus os acusados. Agora começa o julgamento propriamente dito. No próximo dia 19 de maio, os núcleos começam a responder com testemunhas de lado a lado da defesa e da oposição, e o julgamento do Bolsonaro vai ser no dia 30 deste mês. Então aí você vai ver essa matéria, essa reportagem que eu preparei para você, que mostra que a vingança do STF não tarda, vai ser em basicamente 3 semanas. Vamos assistir. Ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro do Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria ou curioso por desacato, para ver a reação ou de Vossa por um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Ainda continua, a prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições, resta somente trazê-la novamente constantemente. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos com devida e constante publicidade, essas questões que devem ser massificadas. Esses os pontos que acredito devam ser permanentemente difundidos. Na parte técnica, a urna já está sem credibilidade, assim como o Supremo Tribunal Federal, continua na sua mensagem o denunciado Alexandre Ramagem. Ou seja, não há dúvida que há indícios fortes de autoria da participação de Alexandre Ramagem nessa organização criminosa que planejou e executou a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Um ultimato é uma exigência final e irrevogável, geralmente acompanhada de uma ameaça ou condição de que, caso não seja cumprida, terá consequências negativas, como a guerra ou o fim de negociações. Pode ser usado em contextos diplomáticos, militares ou em situações do dia a dia. Em contexto diplomático ou militar, é uma declaração final de um Estado. O STF decidiu ontem mesmo anular, no dia 30 deste mês, na primeira turma, decisão da Câmara de parar processo contra golpistas. Termo ultimato foi usado ontem por 3 ministros do STF. Significa exigência final que antecede a declaração de guerra. Há a possibilidade que a própria primeira turma do STF delibere sobre o que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, e isso vai ocorrer na sessão do dia 30 da ação penal contra o Bolsonaro. Vai ser o dia que inicia o julgamento de Bolsonaro. E nesse dia, a primeira turma do STF vai simplesmente dizer o seguinte: não reconhecemos a decisão da Câmara de suspender a ação penal, nem contra a Ramagem, nem contra Bolsonaro, nem contra ninguém.
o que você acaba de ver é uma discussão entre Dino e Mendonça com a parte do presidente do tribunal, Barroso, mostrando que o bolsonarismo está reduzido a Mendonça e talvez Nunes Marques, ou seja, a força do STF é total. O Cristiano Zanin já avisou à Câmara dos Deputados que não vale o que eles aprovaram ontem. E o que é que eles aprovaram ontem? Aprovaram a anulação da ação penal toda contra Bolsonaro, contra todo mundo, porque o Ramagem está no meio e tem um artigo da Constituição que diz que o Congresso pode parar ações penais contra deputados. Só que tem alguns detalhes que a Câmara esqueceu e que estão inscritos na própria Constituição. Aqui você tem o aviso do ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, a Hugo Mota, ao presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que se eles aprovassem isso que eles aprovaram ontem, seria solenemente ignorado pelo Supremo. O Bolsonaro, enquanto a Câmara cometia aquela aberração, ele reunia 4.000 pessoas em Brasília, menos de 10% do ato de São Paulo. O Bolsonaro vai a protesto esvaziado pela anistia, em 8 de janeiro, com a finalidade que não tem nada a ver com o que a Câmara está pedindo. A Câmara confronta o STF e faz isso de uma forma que vai ser rebatida na própria ação penal. Há uma expectativa entre os parlamentares de que o caso será judicializado e que o Supremo dará seu parecer em um entendimento restritivo dessa medida. Com isso, porém, eles esperam o desgaste de o STF ter que se posicionar uma segunda vez pelo tema. Desgaste nenhum. A primeira turma do STF vai deliberar sobre o que eles decidiram ontem na ação penal. E a data escolhida para isso é o dia 30 de maio, quando o Bolsonaro será julgado. Vai ser algo feito na cara do gol. Ministros do STF dizem que a decisão da Câmara a favor de Ramagem é inconstitucional, é simples assim. Por quê? Você já vai entender. A Câmara aprovou uma aberração inconstitucional por 315 a 143, o STF vai dizer não. É o seguinte, o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição diz: recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Mas acontece o seguinte, isso só vale para crimes que o parlamentar tenha cometido no exercício do mandato. E o Ramagem ele foi denunciado pela PGR e tornado réu pelo STF por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Só esses 2 crimes foram cometidos durante o mandato. Os outros 3 crimes foram cometidos antes do mandato. E mesmo se tivesse que anular o caso do Ramagem, não anularia o caso nem do Bolsonaro, nem do Braga Neto, nem de ninguém, porque eles não são parlamentares, simples assim. Os ministros do STF dizem que foi uma provocação e eles vão devolver essa provocação. A decisão que suspende a ação contra a Ramagem é uma farsa. O Bolsonaro disse em ato em Brasília que se o Congresso aprovar a anistia, ninguém tem que se meter. Quem é o Bolsonaro? Réu numa ação no STF que pretende se beneficiar dessa decisão do Congresso. A trama golpista vai ter já tem um calendário dos dias, né? O primeiro grupo vai ser ouvido no dia 19 de testemunhas, começa a instrução penal, começa o julgamento na prática, né? Até aqui o que tinha havido era o julgamento da aceitação ou não da denúncia pelo tribunal.
e aí você vai indo no último dia de julgamento do mês de maio, que é o final da apresentação de testemunhas, vão ser julgadas as testemunhas de Bolsonaro. No dia 30, ele apresentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 testemunhas e, na verdade, nesse dia é que vai ser julgada essa decisão da Câmara e vai ser declarada inconstitucional. E depois, no dia 2, vem mais uma testemunha de Bolsonaro, que é o Rogério Marinho, que é a última. Muito bem. A base do governo já preparou a reação à suspensão do Ramagem. Eles vão provocar o STF, vão pedir para o STF anular. E o Hugo Mota agora quer fazer as pazes com o STF. Por quê? O Hugo Mota quis, com isso, mostrar que a Câmara pode travar as ações penais contra os deputados, por conta do caso das emendas. E, ao mesmo tempo, ele tenta negociar para revogar essa decisão da Câmara em troca de o STF aceitar a redução das penas. E o STF já disse que não vai aceitar mais nada por conta dessa pressão. Por fim, minha amiga, meu amigo, o caso Ramagem é laboratório para travar ação contra investigados por corrupção. Dizem os parlamentares ao STF. Então não tem nada a ver com Bolsonaro, eles estão querendo salvar eles mesmos, por isso aprovaram isso ontem. E os bolsonaristas comemoram o ato, mas admitem que não vai rolar nada. Então foi só um circo, mais um circo de Bolsonaro e companhia, que vai ter uma resposta muito mais dura do que seria esse julgamento do Bolsonaro no dia 30.